Um garoto que nasceu sem magia no mundo onde todos que não têm magia são discriminados e mortos precisa se tornar um mago mais forte para conseguir a sua liberdade. E o episódio começa num mundo mágico, onde pessoas voam com vassouras, levantam coisas no ar e criam coisas do nada. E usar magia como respirar, algo natural para todos, até para crianças. A magia foi um presente dado por Deus, então ela também determina a posição social de uma pessoa. E num canto do mundo, onde ver dragões voando é algo comum, há um ser que está em total desacordo com esse mundo. E um jovem que, após fazer supino com pesos monstruosos, desfruta de seus profiteroles após o treino pesado. Um tempo depois, em uma cabana, um senhor chamado Regro está tomando seu chá. Ele mora ali com seu filho e afirma ser um senhor elegante e chique de 75 anos. Ele diz que já viveu e fez muitas coisas durante a vida e que elas o fizeram aprender a lidar com o estresse. Porém, quando seu neto chega e abre a porta arrancando-a do lugar, ele surta. Seu neto se chama Mesh e Regro fica bolado com ele por quebrar a porta ao invés de abrir, mas Mesh diz que não sabia se ela era para ser puxada ou empurrada, mesmo morando ali há anos. Mesh se desculpa por ter errado e seu avô o perdoa, mas volta a gritar com Mesh quando ele tenta colocar a porta de volta no lugar, só que de lado. Seu avô grita desesperado para ele virar a porta ou parar de fazer isso, mas ele não ouve e acaba quebrando mais ainda ela. E após isso, enquanto estavam tomando chá juntos, Mesh vê ele usando magia e pergunta por que de seu avô forçar ele a fazer apenas treino de força. E seu avô fica apreensivo e pensa consigo que ele é diferente das pessoas normais, pois diferente de todos, Mesh não consegue usar nada de magia. Porém, seu avô hesita em falar isso para ele e muda de assunto, falando que teria que sair. Seu avô pede para ele cuidar da casa e que dessa vez não quebrasse a porta novamente. E avisa para ele em um tom sério de que ele não deveria ir para a cidade na ausência dele. Mas mesmo assim, Mesh sai, se disfarçando com uma capa e indo até a cidade. E na cidade, ele vê as pessoas usando magia para tudo e fica curioso deles a usarem tanto em vez de usar suas próprias mãos. Mesh vai até uma loja, e é a loja dos profiteroles favoritos dele, e lá ele pede 7 para o atendente, mas entrega como pagamento moedas amassadas. A ansiedade dele era tanta para comprá-los que ele amassou as moedas em sua mão. O atendente fica assustado com aquilo, mas Mesh naturalmente desamassa ela com os dedos e entrega para o homem. E quando o homem assustado finalmente entrega para ele sua encomenda, um vento sopra na rua e seu capuz sai da cabeça dele. Todos notam nele e veem que ele não possui uma marca e ficam assustados. O atendente pensa em questioná-lo, mas quando Mesh olha para ele, ele desiste com medo. Em outra cena, o visionário divino da escola mágica estava sendo escolhido. Ele é alguém chamado Ryan. O título de visionário divino é um título concedido ao aluno mais excepcional do ano e garante ao portador uma elevação à nobreza e um bônus de 100 milhões de londos. Enquanto isso, um homem que estava ouvindo a notícia com inveja também estava com um prisioneiro que aparentemente estava sendo torturado. O prisioneiro pede perdão a ele e diz ter feito apenas um furto menor, mas o homem diz que por conta de gente como ele, seu trabalho fica ainda mais chato. E quando ele aparentemente iria punir o humilhante, seu telefone toca, anunciando que havia um pirralho sem marca na cidade. Enquanto isso, Mesh está desfilando pela cidade, mesmo com todos espantados com ele, estranhando que ele não tenha uma marca. Porém, mesmo com o aviso do seu avô, Mesh diz que havia um bom motivo para ir lá. Quando ele, andando distraído, bate de frente com alguém e o suja de profiterole. Essa pessoa é um policial mágico que mais parece ser o Yankee padrão no seu modo de fala. E após ele reclamar do seu emprego de merda e falar que dá duro para proteger gente comum, Mesh sente pena dele e lhe oferece um profiterole, mesmo que mordido. Mas o policial fica puto com essa gracinha e taca longe o doce de Mesh, perguntando se ele queria um beijo indireto ou se queria tirar uma com o uniforme dele e com a nação. Mas nisso, Mesh agarra o uniforme do policial, rasgando-o com uma puxada. Porém, ele apenas tinha ficado arrependido e fala que lavaria para devolvê-lo, mesmo que o que tem em sua mão seja apenas um pedaço do uniforme todo. E no meio da confusão, seu superior Brad chega, perguntando o porquê dele estar pelado ali. Brad logo reconhece Mesh como o garoto sem marca dos rumores e fica impressionado por Mesh ainda estar comendo profiteroles numa situação dessa. Nisso, o avô de Mesh chega numa velocidade insana, o agarra e sai correndo com ele no colo, pedindo apenas desculpa por seu neto. Mas Brad não deixa por isso, invoca uma magia para segui-los e rastreá-los. Em casa, seu avô está dando uma bronca enorme em Mesh e diz que mesmo tendo avisado para que ele não fosse, ele ainda apronta algo assim. Mas vendo o arrependimento de Mesh, ele decide perdoá-lo, mandando apenas ele repetir o treino que fez pela manhã. Mesh, todo fofo, ainda entrega
entrega profiteroles para seu avô, dizendo que aquela era a parte dele. E quando ele ameaça sair pela porta, seu avô lembra a merda que ele fez e abre a porta ele mesmo. Seu avô pensa consigo quão dócil o Mesh é e como é fácil lidar com ele sem toda aquela rebeldia da adolescência. Ele diz que sempre evitou a cidade e se isolou na floresta por conta dele, mas agora a polícia mágica sabe da existência dele e as coisas podem ficar complicadas. E olhando pela janela, ele vê um pássaro feito de magia, mas é tarde demais. Uma explosão destrói uma das paredes de sua casa e 3 policiais mágicos aparecem procurando o Mesh. Enquanto isso, Mesh está na floresta, fazendo seu treinamento insano, que deixa até os animais em choque. Ele, após terminar, resolve voltar para casa rápido para comer seus profiteroles. Mas chegando lá, ele ouve pessoas dentro de sua casa. Ele ouve Brad falando para seu avô sobre as crianças sem magia, e que a sociedade atual só impera apenas com pessoas mágicas, pois eles sempre cortaram o sangue de pessoas sem magia pela raiz. E diz que aqueles que nascem sem magia não têm direitos e precisam ser eliminados cedo. Seu avô segue se negando a entregar Mesh, mas continua apanhando de Brad, que quer fazê-lo falar de todas as formas. Ele diz que abrigar uma pessoa sem magia é um crime gravíssimo, mas que se entregasse, ele seria absolvido de parte da pena. Mas Regro se lembra de sua vida e a discriminação que sofreu por sua magia ser fraca e ele não conseguir grandes feitos em sua carreira. Mas um dia, quando estava prestes a tirar sua própria vida, ele ouve o choro de um bebê, o que impede de fazê-lo. E quando ele olha para o bebê, nota que o mesmo não tinha uma marca em si e sente que eles dois têm algo em comum, sentindo empatia pela criança. E após ver o sorriso dele, pela primeira vez na vida, se sentiu necessário. Mesmo sem laços sanguíneos e mesmo que ele seja rejeitado pelo mundo, ele ainda o criaria como seu filho e o protegeria. Então ele grita para Mesh fugir, mas Brad nota que ele pode estar por perto e pede seus homens para encontrá-lo, enquanto bate em Regro para fazê-lo confessar o que sabe. E quando ele decide dar um fim ao velho, Mesh arrebenta a porta com um soco, acertando em cheio um dos policiais. Todos eles ficam em choque com a chegada do herói. E o mesmo policial da cidade vai para cima de Mesh, falando que ele pagaria por aquilo, e Mesh, pela segunda vez no dia, rasga seu uniforme e começa a estapear sua cara, terminando com um tapa bem dado que joga a Jamanta longe. Seu avô o pergunta por que ele não fugiu para longe, mas Mesh diz que seu avô é a única família que ele tem e que jamais o abandonaria. E já bota moral para os policiais ali, que antes de tudo, ele os mandaria direto para o inferno. Mas Brad pergunta o que ele poderia fazer, alguém que nem consegue usar magia. E seu auxiliar Bolo Fofo se gaba dele, dizendo que ele era alguém do gabinete da magia e um mago excepcional. E Brad diz que para lidar com Mesh não precisaria nem de 3 segundos, começando a invocar uma magia, que é dita ser a magia com qual ele afugentou dragões em sua época da guarda real. Ele lança ela em Mesh, fazendo um estrondo enorme, mas em meio à fumaça, Mesh ainda está completamente bem. Brad está incrédulo, pois aparentemente Mesh bloqueou seu ataque com apenas um tapinha. Ele bloqueou uma de suas magias mais fortes com apenas um tapinha de raspão. Mas Brad não se dá por vencido e resolve usar a versão ainda mais forte dessa magia. Porém, dessa vez, todos veem. Mesh dá outro tapa nela e a joga para fora da casa pelo buraco feito na parede, e ela explode a dezenas de metros da casa. E Brad não se dá por vencido mesmo assim e começa a arremessar ainda mais delas. Porém, Mesh segue parando elas, tanto com uma manchete de vôlei ou até mesmo fazendo malabarismo com elas. E até usando-as como bola para driblar o policial com um drible incrível. E nisso, ele pega a varinha de seu avô emprestado e faz Brad ficar assustado com a possibilidade dele sim poder usar magia. Brad acha melhor não arriscar e levanta uma barreira em sua frente. Mas Mesh toma uma posição de arremesso e lança a varinha como um dardo, quebrando o escudo de Brad e cortando seu rosto. Mesh finca a varinha na parede e faz Brad cair ajoelhado de boca aberta. Ele nunca havia visto alguém usar uma varinha assim. E Mesh termina dizendo que se alguém encostar em sua família de novo, ele os mata. E até seu avô fica em choque, dizendo que ele o treinou para que ele não fosse fraco, mas se perguntando se realmente havia como chegar nesse ponto. Porém, seu avô ainda está sem esperança, visto que mesmo que eles fujam por um tempo, seriam pegos uma hora ou outra. Então, Brad propõe a eles um acordo. Ele quer que Mesh entre numa escola de magia e seja o melhor aluno de lá, o Visionário Divino. Assim, ele seria escolhido por Deus e a sociedade teria que aceitá-lo. Mas Brad também diz que todo o dinheiro vindo disso iria para ele. Porém, seu avô manda Mesh não dar ouvido para ele, dizendo que eles eram inimigos há alguns segundos atrás. Mas Brad diz que é a única opção para eles, visto que eles seriam perseguidos pelo resto da vida, e não somente por ele, mas por toda a nação. E ainda fala que Mesh é forte e poderia se virar, mas e seu avô? Como ficaria a situação dele? Então Mesh aceita a proposta. Ele diz que tem uma motivação maior que tudo e que conseguiria fazer isso. Seu avô chega a ficar emocionado com seu netinho. Então, ele vai para a escola, dizendo que se o mundo não permitir que ele possa viver em paz com seu avô, ele destruiria tudo. E é isso, rapaziada. Esse foi o primeiro episódio de Meshle, então eu tô muito empolgado com esse anime também e vou postar